A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amigos, irmãos, ligadinhos aqui nesse canal maravilhoso, o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. E esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson. Estamos aqui uma vez mais para juntos estudarmos as Sagradas Escrituras, fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos orientou. Examinai as Sagradas Escrituras, examinai a Bíblia Sagrada, porque elas dão testemunho ou elas testificam a respeito de mim. E eu quero convidar você a orar ao Senhor juntamente comigo, você que é novo por aqui, você que talvez imagina que foi por acaso que você digitou aí, através do YouTube, nesse canal, é porque o Deus Todo-Poderoso, Ele te atraiu, o Deus Todo-Poderoso proporcionou essa oportunidade para que você possa conhecer um pouco mais sobre o amor dele por você. E por isso nós estaremos orando também pela sua vida. Jesus, ele é Espírito. Jesus deixou bem claro, né? O Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que possam adorar Ele em espírito e em verdade. Senhor Jesus, queremos engrandecer o Teu nome. A Tua palavra nos diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos de Filipe: ó Jesus, o Senhor recebeu o nome que está acima de todos os nomes, como está escrito na Bíblia Sagrada. Ó Jesus, o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Pedimos que tome a direção desse estudo bíblico, fala ao coração de cada um, meu Deus. Venha convencer cada um que Tu és o caminho, a verdade e a vida. E que o Senhor morreu, carregou sobre si os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade, para nos dar o direito à vida eterna. Obrigado, meu Deus. Amém. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Essas palavras estão registradas, né, no Evangelho de Lucas, quando foi anunciado a vinda do menino Jesus, do Senhor Jesus, o Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós, seres humanos. Pois bem, eu quero comunicar aos irmãos que nós continuaremos ministrando os estudos relacionados às lições que estamos estudando na escola dominical. Estamos estudando nesse primeiro trimestre do ano de 2023, falando sobre avivamento. E hoje eu procurarei ao máximo evitar, não quero ler os comentários aqui do comentarista da nossa revista. Estarei lendo só o tema ou o subtema e assim comentando junto com os irmãos. No vídeo anterior, nós estudamos sobre o avivamento pentecostal pelo mundo. E hoje nós estaremos estudando sobre o avivamento pentecostal no Brasil. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal e fazer parte dessa família maravilhosa, a família do Senhor Jesus. Esse canal é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala é o seu amigo, irmão Edmilson. Será um prazer muito grande contar com você. Você pode dar o seu joinha aí se você achar que foi edificado pelo poder da palavra de Deus. Sobretudo, independente de você se inscrever ou não, nos sentimos honrados com a sua atenção e queremos que você compartilhe, envie essa palavra para alguém que você conhece, alguém que está precisando ouvir essa palavra de Deus, alguém que está triste, desanimado, alguém que não tem orado, que não tem buscado a Deus, alguém que já teve experiência com o Senhor, mas de alguma forma parou na caminhada cristã. Essa palavra pode mudar a vida dessa pessoa que você conhece também. Pois bem, textual. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam.
Atos capítulo 19, versículos 5 e 6. Inclusive, hoje nós estaremos falando sobre o início do movimento pentecostal aqui no Brasil. Verdade prática, Deus derramou grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Aleluia! Vamos aqui adentrar ao da nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, que fica ao lado do Evangelho de João, capítulo 19, versículo 1 até o 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Experiência maravilhosa, né? O comentarista usado pelo Senhor nos traz em memória, né? Nos faz lembrar dessa experiência do apóstolo Paulo relacionado ao batismo com o Espírito Santo, relacionado ao cumprimento do batismo com o Espírito Santo, que é falar em línguas estranhas, relacionado ao revestimento de poder que veio sobre os crentes ali da região de Éfeso. A introdução nos diz assim: a chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável e irreversível, em termos de liturgia, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Vig chegaram em terras brasileiras em 1910. Por instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nessa lição. Nós brasileiros, nós somos privilegiados, né? Deus, ele também olhou para nós brasileiros e criou inúmeras oportunidades a fim de que o Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus, chegassem em terras brasileiras. Na lição anterior que nós estudamos, a lição de número 8, nós falamos sobre o avivamento que se espalhou em vários continentes desse mundo, em várias partes desse mundo, e foi algo maravilhoso, porque cada pessoa que experimentava desse movimento, ou desse avivamento, ou do batismo com o Espírito Santo, cada pessoa que vivenciava essa experiência do batismo com o Espírito Santo se sentia alegre, se sentia impulsionado a levar essa palavra para outras pessoas, e chegou o momento do Brasil também provar dessa experiência. E é o que nós estaremos estudando aqui, falando sobre o movimento pentecostal no Brasil. Nós não iremos estudar sobre qual foi a primeira igreja evangélica, igreja cristã evangélica que se iniciou no Brasil. Não iremos falar sobre quando se iniciou a igreja católica aqui no Brasil. Nós não iremos falar sobre quem foram os primeiros pastores evangélicos que chegaram aqui no Brasil. Mas o objetivo desse estudo é falar principalmente sobre quando se iniciou o movimento pentecostal aqui no Brasil.
Porque quando se iniciou o movimento pentecostal aqui no Brasil, já existia vários servos de Deus aqui no Brasil, no ano de 1910. Mas a lição vai tratar sobre esse movimento pentecostal causado pela ação do Espírito Santo. Porque muitos irmãos naquela época, aqui no Brasil, eles eram salvos, mas eles não conheciam a doutrina do batismo com o Espírito Santo, ou conheciam, mas acreditavam que havia cessado o batismo com o Espírito Santo, ou alguns dons espirituais, como nos dias de hoje, né? E Deus vem e usa 2 grandes homens para realizar uma grande obra. O movimento de Atos dos Apóstolos se repete no Brasil. Pentecoste entre os salvos. A palavra de Deus nos diz, né? Como nós lemos aqui na introdução, ou na nossa leitura bíblica em classe, o apóstolo Paulo, né? Porque o comentarista, ele inicia o nosso estudo baseado na Bíblia Sagrada, e isso é muito importante. Todo estudo bíblico deve ser iniciado através da Bíblia Sagrada. Nossas experiências são boas, são edificantes, são importantes, mas, sobretudo, devemos iniciar com a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, que foi levantado pelo Senhor para pregar a palavra aos gentios, que no caso eram aquelas pessoas que não faziam parte do judaísmo, que é a religião dos judeus, que não eram judeus. Então Deus chama o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo começa a fazer a obra missionária. E a palavra de Deus diz que Paulo, um certo dia, chega até a Éfeso, até a cidade de Éfeso, que existe a carta destinada aos cristãos de Éfeso. E ali na cidade de Éfeso, né, Paulo encontra vários crentes que haviam se convertido, haviam tido a experiência de salvação, só que esses crentes, eles não conheciam o batismo com o Espírito Santo. Esses crentes conheciam apenas o batismo nas águas promovido pelo profeta João Batista, que, segundo o que observamos do texto bíblico, né, ou através da tradição, João Batista ele era primo do Senhor Jesus. E João batizava no Jordão, né? E esses discípulos, eles conheceram a mensagem de João Batista. E João Batista, ele pregava, né? Ele deixava bem claro, eu batizo com água. O meu batismo é apenas com água, para o arrependimento. Porque já tinha o hábito naquela época de existir batismo nas águas, que simboliza, para nós, Igreja do Senhor Jesus, simboliza o sepultamento do velho homem e o nascimento de um novo homem, nascimento de uma nova criatura. Mas dentro da cultura daquela época, né, simbolizava a pessoa estar passando a fazer parte, a se tornar membro, né, de alguma religião, de algum grupo, de alguma filosofia, de alguma crença, coisa desse tipo, sabe? E aí o apóstolo Paulo, ele fala que João certamente batizou com o batismo de arrependimento, mas João deixou bem claro, né? Eu batizo com água, mas depois de mim vai vir um que é superior a mim. Esse eu não sou digno nem de desatar a correia das suas alparcas, e esse vai batizar com fogo. Aleluia! Era João se referindo a Jesus e era o profeta João Batista se referindo ao batismo com o Espírito Santo. Então Paulo deixou bem claro, né? Paulo até perguntou se eles acreditavam, né? E a palavra de Deus nos diz que, aqui no versículo 5, né? Que os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles ouviram a palavra. Paulo pregou sobre o batismo com o Espírito Santo. Aqueles crentes que já eram salvos creram. Paulo colocou as mãos sobre eles e eles foram batizados com o Espírito Santo. Aleluia! E esse movimento do Espírito Santo ali em Atos dos Apóstolos se repetiu na vida de muitas pessoas, se repetiu durante séculos e mais séculos em várias partes do mundo. Nós glorificamos a Deus por isso.
E esse movimento pentecostal, ele também chegou aqui no Brasil. Vamos aqui para o segundo ponto. A plenitude do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo. Ou seja, o comentarista ele está querendo nos dizer aqui, quando ele fala sobre a plenitude do Espírito Santo, ele está querendo nos dizer que os primeiros discípulos, eles foram batizados primeiramente em água e depois eles foram batizados com a imposição de mãos. Quando falamos de água, também lembramos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, os ensinamentos contidos na Bíblia Sagrada, são simbolizados também através da água, porque a água é um elemento que serve para muitas coisas, serve para lavar roupa, serve para lavar vasilha, serve também para proporcionar energia que você usa aí na sua casa, pois é, ela chega até você através de água, através das usinas, né? Mas a água, Jesus deixou bem claro que a palavra dele é simbolizada pela água, né? Mas certa vez Jesus falou, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Em outra hora, Jesus falou que ele é a água da vida. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. E outras referências bíblicas também. Então, essa água, que é a palavra de Deus, ela possui esse poder, ela possui essa capacidade, ela possui essa autoridade de nos limpar de dentro para fora, de dentro para fora. O Senhor Jesus, uma certa vez, disse que o que contamina o homem, o que contamina a mulher, o que contamina o ser humano, não é o que vem de fora para dentro, mas sim o que sai de dentro para fora, que no caso aí são os maus pensamentos, as más intenções, os pensamentos de adultério, de fornicação, desejos pecaminosos, desejo de mentir, desejo de homicídio, desejo de fazer o mal. Isso tudo está na mente, tudo isso está na natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa se inclina a fazer isso. Mas quando o homem e a mulher lê a palavra de Deus, Jesus vai mudando os nossos pensamentos, Jesus vai nos purificando, nos libertando, nos santificando, Jesus vai mostrando que não pode isso, que não pode aquilo, e o Espírito Santo vai nos limpando através da sua palavra. Chamados por Deus, Como eu disse aqui na pré-introdução, eu deixei bem claro que aqui no Brasil já existia várias igrejas evangélicas, já existiam vários salvos em Cristo. Porém, esses irmãos, eles tinham uma visão diferente. Esses irmãos, eles não acreditavam no batismo com o Espírito Santo. E Deus queria que essa pregação, que esse ensinamento sobre o batismo com o Espírito Santo chegasse também a eles e automaticamente ao povo brasileiro. E o terceiro subponto do primeiro ponto nos diz assim, chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu também com Daniel Berger e Gunnar Wigg. Daniel Berger e Gunnar Wigg são considerados fundadores da Igreja Assembleia de Deus. A história nos diz que Daniel Berger e Gunnar Wigg, né, eles moravam na Suécia. E naquela época eles já ouviram falar sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos era um país rico, um país com muitas oportunidades de trabalho. Então Daniel Berger e Gunnar Wigg, que segundo a história, e segundo o que eu apurei, eles não se conheciam, foram se conhecer lá nos Estados Unidos, e eles foram para os Estados Unidos com a intenção de trabalhar. E chegando nos Estados Unidos, eles se conheceram, como servos de Deus, eles se conheceram ali. E vou ter que fazer um comentário bem breve aqui, né? Porque a lição também ela é extensa. E lá nos Estados Unidos, Daniel Berger e Gunnar Wigg, eles ficaram sabendo sobre o movimento do Espírito Santo lá nos Estados Unidos, né? Na chamada Rua Azusa.
E eles também participaram, a história nos mostra que eles participaram de algumas festividades ali. Me fugiu a memória agora o nome aqui parece que é Chicago. Eles participaram de uma conferência na cidade de Chicago, lá em Chicago, né? E lá Deus falou com eles. Deus usou um missionário, Deus usou alguém lá, parece que foi um missionário, né, para profetizar para eles que eles seriam missionários em um lugar chamado Pará. E eles já haviam tido a oportunidade de fazer missão em outros lugares, eles tinham desejo de fazer missão em outras terras, e de repente Deus muda os planos. E Daniel Berg e Gunnar Wing, ao receber essa profecia, eles se dirigiram a ter uma biblioteca da cidade, foram lá no chamado Mapa Mundi, né, e descobriram que o Pará ficava no Brasil. E eles, sem medir esforços, não viram dificuldade, oraram, Deus levantou, deu a eles recursos, e os dois vieram para o Brasil, falando outro idioma, sem conhecer o Brasil, sem conhecer o Pará, sem conhecer até as terras brasileiras, sem conhecer ninguém no Brasil, mas eles vieram guiados pelo Espírito Santo. Abriram mão de muitos privilégios que tinham ali naquela terra próspera que era os Estados Unidos. Mas Deus havia decidido que o povo brasileiro também precisava ouvir aquela mensagem de salvação. Segundo ponto, o nascimento de um novo movimento. A pregação do avivamento pentecostal. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Eles não foram aceitos pelos pastores das igrejas históricas. Ou seja, quando Daniel Berg e Gunnar Wing chegaram no Brasil, eles encontraram muita dificuldade, principalmente com relação a um idioma. E naquela época prevalecia as igrejas tradicionais. Quando falamos de igrejas tradicionais, nós lembramos da igreja católica, que é muito conceituada aqui no Brasil. A gente sabe que teve períodos da história em que o catolicismo teve bastante influência no governo, né? Seja do presidente, seja do estado, seja do município. Isso aí não é de hoje, desde o tempo lá de Constantino, mais ou menos ali no ano 325 depois de Cristo. E até hoje, né, várias partes do mundo, o catolicismo, né, tem bastante influência nos governos. E dessa forma, eles chegaram a enfrentar oposição por parte das igrejas tradicionais e também tiveram bastante, como é que eu posso dizer, eles enfrentaram bastante luta também com outros irmãos da mesma fé. Irmãos como por exemplo, a história nos fala principalmente da Igreja Batista, né, que eram irmãos salvos em Cristo, mas esses irmãos salvos em Cristo, eles quando conheceram Daniel Berg e viram que Daniel Berg e Gunnar Wing pregava sobre o batismo com o Espírito Santo, eles não deram crédito, eles não valorizaram aquela crença. Eles achavam que era simplesmente uma nova filosofia e que aquilo ali não tinha base bíblica, até nos dias de hoje, né? Aqueles irmãos em Cristo que Daniel Berg e Gunnar Wing conheceram logo que chegaram no Brasil, no ano de 1910, eu deixo bem claro, eram irmãos em Cristo, eram salvos, Só que eles acreditavam que o batismo com o Espírito Santo já havia cessado. Eles acreditavam que o batismo com o Espírito Santo era só para a igreja primitiva ou no máximo ali para a igreja do primeiro, do segundo século e que Deus queria realizar uma grande obra no início da igreja e que para isso capacitou aqueles crentes e aqueles crentes fizeram a obra para nos dar o exemplo da perseverança, mas que cessou o batismo com o Espírito Santo. Cessou o derramamento de alguns dons espirituais.
mas Deus usa Daniel Berg e Gunnar Wig para mostrar o contrário, para mostrar que os sinais seguirão os que creem. Está escrito na Bíblia, e os sinais seguirão os que creem, em meu nome falarão novas línguas, pisarão sobre as serpentes, pegarão sobre as serpentes, e nada lhes farão mal algum. A palavra de Deus nos diz, né, que Jesus ele fez muitas promessas para a igreja. E os apóstolos, eles tinham essa convicção. E os apóstolos foram transmitindo para os seus filhos na fé, e os seus filhos na fé foram transmitindo para outros irmãos que são chamados, né, são chamados de pais da igreja, e assim por diante. Então, Daniel Berg e Gunnar Wig, eles levaram adiante essa mensagem do batismo com o Espírito Santo. E a história nos mostra que, infelizmente, eles congregando na Igreja Batista, eles não foram muito aceitos ali por causa dessa nova crença. Chegou ao ponto até de fazer uma reunião ali para saber que dos membros daquela igreja, quem era a favor daquela pregação de Daniel Berg e Gunnar Wig com relação ao batismo com o Espírito Santo, quem era a favor que se levantasse, desse um sinal, quem era contrário que ficasse sentado. E naquele dia, aproximadamente 20 pessoas, né, se levantaram a favor daquela crença, daquela pregação de Daniel Berg e Gunnar Wig. E infelizmente esses irmãos que apoiaram essa pregação deles foram convidados a se retirarem da igreja local, da igreja batista, porque eles acreditavam no batismo com o Espírito Santo. Então a lição está nos mostrando, né, que eles sofreram bastante oposição. Tem até algo importante aqui que eu gostaria de comentar. A irmã Celina de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo com o Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa, orando a Deus para que ele confirmasse se aquela doutrina estava correta. Assim, a nossa irmã Celina de Albuquerque, ela foi batizada com o Espírito Santo. E a história nos mostra, né, que ela é considerada a primeira brasileira a ser batizada com o Espírito Santo. Na dúvida se aquela doutrina era certa ou não, na dúvida se os seus líderes estavam certos ou não, ela foi para a oração. E ela foi pedir a Deus um sinal, ela foi pedir a Deus uma confirmação, e a senhora nos mostra que ela foi batizada com o Espírito Santo. Outros irmãos também se juntaram a ela e foram batizados no Espírito Santo. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se você tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre como se iniciou esse movimento pentecostal no Brasil, como se iniciou a Assembleia de Deus no Brasil, o que é o batismo com o Espírito Santo, quais são os sinais do batismo com o Espírito Santo, quem foram as outras pessoas que foram usadas também para pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu indico você a adquirir alguns livros da CPAD. A CPAD, ela é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Ela é que publica, né, fornece as revistas da Escola Dominical. Inclusive, eu já tive a oportunidade de adquirir vários livros maravilhosos, bíblicos, livros bem fundamentados na Palavra de Deus, da CPAD, e que nos ajuda muito na edificação da nossa fé. Continuando aqui a nossa lição, eu falei 19, né? Aqui a lição mostra que naquela reunião, 9 irmãos, eu falei cerca de 20, mas foram 9 irmãos que se levantaram e foram convidados a se retirar daquele culto, porque eles eram a favor da pregação de Daniel Berg e Gunnar Wig. Deus quer o máximo de pessoas no céu.
Há quem diga, há quem pregue que Deus não está preocupado com a maioria, que Deus quer saber da qualidade, mas esse tipo de pensamento, esse tipo de pregação não encontra respaldo na Bíblia, porque Deus ele quer tanto qualidade quanto quer quantidade. Deus quer os dois juntos. E nessa ocasião aqui, o que Deus estava interessado, independente se a maioria ou não acreditou, Deus estava interessado em que a palavra dele se cumprisse. E através daquele movimento pentecostal, e através daquele pequeno grupo de irmãos, Daniel Berg, Runavig, Celina de Albuquerque e outros irmãos que apoiaram a eles ali, né, naquela reunião, 9 irmãos, e através deles surgiu esse grande movimento pentecostal que é a Igreja Assembleia de Deus, que inclusive é considerada, né, independente de ter erros ou não, porque qual igreja cristã evangélica no mundo que não tenha falhas? Porque a igreja é constituída de seres humanos pecadores, mas é considerada uma das maiores igrejas evangélicas do mundo. Crescimento e perseguição. As perseguições contra os pentecostais eram grandes. Eles se deram na esfera litúrgica. Irmãos, como esses irmãos sofreram? Eles sofreram oposição dentro da própria igreja. Não é que eles foram condenados a serem apedrejados, a serem mortos, nada disso. Estou querendo dizer que Daniel Berg, Gunavig, eles sofreram oposição dentro da própria igreja, porque os irmãos não deram crédito à pregação deles. E com certeza eles foram mal vistos ali na região do Pará. Mas não ficaram apenas aí nessa perseguição. Eles também sofreram perseguições em várias áreas da sua vida. Como, por exemplo, chegou a ter meu conhecimento que houve períodos em que vários irmãos em Cristo agora eu já estou falando sobre perseguição fora da igreja evangélica. Houve períodos em que muitos crentes, muitos irmãos que faleceram, os seus parentes não podiam sepultar aquele corpo no mesmo cemitério tradicional da cidade. Tudo isso porque aquele irmão que faleceu era um protestante, era um pentecostal, era um crente fervoroso, era uma pessoa dedicada a Deus. Quantos relatos, né, de irmãos que foram pregar o evangelho, né, e o pessoal fechava a porta na cara deles, jogavam ovos neles. A lição nos mostra aqui um período, teve uma ocasião em que alguém tirou um punhal, né, Gunavig. Vou ler aqui para vocês terem uma noção melhor. Há registro de que um deles até sacou. Tem uma observação aqui, né, bastante interessante, né, porque isso foram muitas perseguições. Por exemplo, nos primeiros batismos, lá no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir até o batismo nas águas. Isso também acontece nos dias de hoje, né? Quando uma pessoa se converte a Cristo, nem sempre é todos os membros da família que apoiam. Nem sempre a mãe apoia, o pai apoia, nem sempre os irmãos apoiam, porque porque muitas famílias estão alicerçadas numa religião, estão alicerçadas numa tradição. Muitos até dizem, eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião, porque foi a primeira religião que eu conheci, foi a primeira religião que teve no Brasil, e assim por diante. Aí quando um membro dessa família conhece a verdade e Jesus transforma a vida dessa pessoa, não são todos os membros da família que apoiam. Tem pessoas que sofrem bastante perseguição, são pessoas que são expulsas da própria família, são expulsas de casa.
E aqui nessa ocasião, o registro, existe registros, existem provas, né? E mesmo que eu não falasse dessa maneira, é notório. Existem vários testemunhos de pessoas que são impedidas até de serem batizadas nas águas. E a lição nos mostra que nessa ocasião, lá no Pará, né? Aconteceu isso. Teve uma ocasião em que alguém puxou até um punhal para tentar matar Gunavig. Aí a irmã Celina de Albuquerque impediu aquele crime, jogando-se na frente do meliante, né? E assim por diante. E muitos irmãos foram apedrejados, perseguidos, mas o movimento pentecostal não parou, porque aquele movimento era de Deus. Jesus falou, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Terceiro subponto do segundo ponto, curas divinas. E Deus usou Daniel Berg, Gunavig, os outros irmãos que creram em Jesus e que foram batizados com o Espírito Santo. Jesus usou eles também nos dons espirituais e muitos irmãos foram curados. Muitos irmãos foram curados através da intervenção de Deus, né? No Diário de um Pioneiro, né, obra escrita pelo missionário Gunavig, existem vários relatos, né? Você pode adquirir também isso aí pela CPAD. Existem vários relatos de cura. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre cura, né? Mas tem um testemunho aqui sobre um irmão que estava com febre, estava com o corpo todo inchado. Ele foi curado e foi batizado com o Espírito Santo. Teve um irmão que estava paralítico, estava moribundo, não podia mais falar, foi curado e veio depois do culto e veio para os cultos. E outros testemunhos, né? Cumprindo-se a palavra de Deus. Terceiro ponto, a expansão do avivamento pentecostal, um modelo centrífugo. Vou repetir, terceiro ponto, a expansão do avivamento pentecostal. E o subponto, um modelo centrífugo. O comentarista, ele nos diz que o movimento pentecostal aqui no Brasil, 1910, iniciado pelos missionários Daniel Berg e Gunavig, a obra missionária, irmãos, ela teve início de dentro para fora. De dentro para fora. Mas quando eu falo de dentro para fora, aí já é uma outra interpretação. Nós estamos me referindo no requisito alma, no que, como eu falei minutos atrás, né? Que Jesus transforma nossa mente, assim por diante. Mas a expansão do Evangelho, a obra de Deus cresceu, porque onde se convertia alguém, ou onde alguém abria as portas para os missionários irmãos, ali iniciava-se um ponto de culto. Ali era realizado cultos uma vez por semana, 2 vezes por semana, e às vezes aquela família não era nem cristã, mas tinha vontade de conhecer o amor de Deus, abrir as portas, pode entrar, pode realizar cultos aqui na minha casa. E aí, os cultos começavam nas casas, e aí a obra de Deus foi crescendo e foi surgindo a necessidade de alugar salão, e automaticamente começou nas vilas, depois foi para os bairros, depois foi para os centros comerciais, e esse movimento pentecostal só foi crescendo cada vez mais no Brasil. Hoje nós louvamos a Deus porque existe dezenas, centenas, milhares, milhões de cristãos no Brasil. No ano de... Eu já vou fazer um resumo só aqui, né? O segundo subponto fala sobre o crescimento acentuado, né? No ano de 2010, o IBGE fez uma pesquisa aqui no Brasil e foi constatado que existia aproximadamente 42 milhões de evangélicos no Brasil. Olha que maravilha. Isso no ano de 2010. Existia aproximadamente 42 milhões de pessoas evangélicas. Estamos no ano de 2020
2023, com certeza, para a glória de Deus, esse número cresceu. E entre esses evangélicos que existem no Brasil, uma boa porcentagem, talvez a maioria desses evangélicos, são de igrejas pentecostais, porque existem as igrejas tradicionais e existem as igrejas pentecostais. Todos são salvos em Cristo, todos que estiverem nesses templos cristãos, todos que estiverem nessas igrejas evangélicas, que servem a Deus em espírito e verdade, já são salvos. Porém, tem aquelas igrejas onde os seus líderes ensinam os irmãos a buscar o batismo com o Espírito Santo, a crer nos dons espirituais. Já tem outros irmãos que não têm tanta essa preocupação, mas isso não significa que eles não são salvos em Cristo. E nós louvamos a Deus. Louvamos a Deus que esse movimento pentecostal não parou. Jesus continua batizando com o Espírito Santo, continua derramando dons espirituais, continua curando, continua perdoando, continua salvando, né? Há poucos dias, Deus realizou uma grande obra ali nos Estados Unidos. Você pode acompanhar. Você que está me ouvindo, talvez você seja sabedor, né? Dias atrás apareceu nas redes sociais, e é verdade, né? Apareceu nas redes sociais, que alguns irmãos lá nos Estados Unidos, mais precisamente uma faculdade, decidiram se unirem e buscarem a Deus mais ainda intensamente. E Deus encheu eles com o Espírito Santo de uma maneira poderosa, de uma maneira gloriosa, e eles não paravam de orar. Então esse movimento que está acontecendo lá também está acontecendo em várias partes do mundo. Basta tão somente buscarmos a presença de Deus. E você que está me ouvindo nesse momento, como está a sua vida espiritual diante de Deus? Se porventura você é mais um daqueles que já viveu experiências sobrenaturais com Deus, já foi batizado com o Espírito Santo, já orou e Jesus já curou, já libertou, mas por algum motivo está fraquinho, está congregando pouco, está lendo a Bíblia pouco, Deus te chama nesse dia, Deus te convida nesse dia, Deus te chama nesse dia para você voltar ao primeiro amor e voltar a experimentar dessa experiência maravilhosa. Não deixe a chama apagar. Se porventura a chama apagou, peça a Deus para reacender a sua vida espiritual. Diga para Deus: Senhor, eu necessito de um avivamento espiritual. E quem não necessita? Todos nós necessitamos de um avivamento espiritual todos os dias. Todos os dias. Amém? Estamos chegando ao final do nosso estudo bíblico, né? A conclusão nos diz: antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas que não admitia o batismo no Espírito Santo, com sinal evidente de falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais fundadas na palavra de Deus são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Iremos orar, né? Para que Deus nos ajude a viver a sua palavra e a praticar a sua palavra. Senhor Jesus, exaltamos o teu nome. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Aqui estudamos a tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz. Senhor, eu te peço que realiza uma obra maravilhosa na vida de todos que estarão vendo esse vídeo ou ouvindo essa palavra. Que cada um possa ter o desejo de buscar o batismo com o Espírito Santo, que cada um possa ter o desejo de viver uma vida em comunhão com o Senhor, orando, lendo a tua palavra, meditando nos seus ensinamentos, produzindo frutos, ó Pai, que cada um possa estar preparado, Senhor, para quando o Senhor vier para buscar o teu povo, possamos subir, meu Deus, para morar na Nova Jerusalém. Porque o Senhor nos prometeu que breve vai voltar. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus nas alturas. Um abraço. Muito obrigado por ter nos acompanhado uma vez mais. Não se esqueça,
Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. E nós servimos a Deus, né? Nós, se referindo à minha família, eu e a minha família. Eu moro aqui em Betim, sirvo a Deus na Assembleia de Deus Missões, aqui no bairro Santa Cruz, na Avenida Marco Túlio, número 9410. E você é o nosso convidado. Você que porventura mora aqui nas proximidades, né? Aqui próximo ao bairro Laranjeira, São Caetano, Nova Baden, Teresópolis, você é o meu convidado para participar dos estudos da escola dominical aos domingos, a partir das 8 horas. Que Deus te abençoe.